Ok, vamos continuar aí as nossas discussões de posição entre duas retas a partir dos coeficientes A, B e C, né, que é os coeficientes de x, de y e o termo independente das equações de duas retas, tá? Quando A2 é diferente de zero, B2 é diferente de zero e C2 é diferente de zero, temos a seguinte situação, né? Lembrando que A2, B2 e C2 são os coeficientes da segunda reta lá, no caso da reta S, tá? O coeficiente, o determinante D, que era dado pelo determinante cujos coeficientes são os coeficientes de x e de y das duas retas, né? Então, A1, B1 é o coeficiente de x e de y da reta R. A2 e B2 é o coeficiente de x e de y da reta S. Lembrando que esse determinante lá, a gente viu que ele é igual a zero, né? Quando ele é igual a zero, o que nós podemos tirar de conclusão a partir disso, né? Ele é igual a zero se somente se A1, B2 for igual a 2, B1, né? Ou seja, o produto dessa diagonal principal tem que ser igual ao produto dessa diagonal secundária, né? Porque determinante é produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, certo? Então, quando esse produto é igual a esse produto e você faz a subtração entre eles, isso vai dar sempre zero, né? Se isso é igual a zero, né, isso ocorre se somente se esse produto da diagonal principal é igual ao produto da diagonal secundária, né? A1B2 é igual a A2B1, certo? Porque se você joga ambos para o mesmo lado, né, e eles são iguais, vai ficar um menos o outro que dá zero. Então, vai satisfazer a nossa equação, tá? Então, esse determinante de segunda ordem é igual a zero se somente se o produto da diagonal principal for igual ao produto da diagonal secundária, porque de acordo com o determinante você multiplica esses dois aqui e subtrai por esse produto desses outros dois. Isso só vai dar zero se esses produtos derem iguais, né? Derem valores simétricos aí no caso. Tá? Mas se A1, B2 é igual a 2B1, você pode, né? Supondo que o A2 e o B2 são diferentes de zero, foi o que a gente supôs por hipótese inicialmente aqui, eu posso trazer esse A2 para o primeiro membro, ele vai vir dividindo A1, e o B2 eu posso levar para o segundo membro, ele vai passar dividindo o B1. Tá? Então, isso ocorre somente se A1, A2 é igual a B1, B2. Tá? Em outras palavras, esse determinante aqui será igual a zero se somente se a razão entre A1 e A2 for igual à razão entre B1 e B2. Ou seja, a razão entre os coeficientes de x das duas retas for igual à razão entre os coeficientes de y entre as duas retas. Tá? Agora, D1, o determinante D1, que era o determinante dado pelos termos independentes e os coeficientes de y, né? Então, C1, B1 da reta R, C2, B2 vem da reta S. Ele será igual a zero se somente se o produto da diagonal principal for igual ao produto da diagonal secundária, né? Porque aí um menos o outro, se eles forem iguais, um menos o outro realmente dá zero. E se eles são iguais, então, esse B2 eu posso levar para o segundo membro, né? Vai ficar B1 sobre B2, e esse C2 eu posso trazer para o primeiro membro, vai ficar C1 sobre C2. Tá? Aí aqui ficou invertido, né? Eu joguei para o outro lado. Né? B1 e B2, na verdade, está no primeiro membro, o C1 e C2 está no segundo membro, mas tanto faz. Né? Se você diz que B1 sobre B2 é igual a C1 sobre C2, é a mesma coisa da volta, né? A mesma coisa de você dizer que C1 sobre C2 é igual a B1 sobre B2. Tá? Então, a igualdade aqui é equivalente em toda situação. Então, esse determinante D1 será igual a zero se somente se a razão entre os coeficientes de y for igual à razão entre os termos independentes das duas retas. Continuando, o determinante D2 será igual a zero se somente se, mesma ideia foi desenvolvida aqui, a razão entre os coeficientes da variável x for igual à razão entre os termos independentes. O que a gente pode concluir a partir disso aí? Né? Então, da teoria que a gente acabou de explanar aqui, de forma simplificada, podemos concluir que R é concorrente a S, ou seja, o nosso sistema lá vai ter uma única solução, se somente se A1 sobre A2, a razão entre os coeficientes de x, for diferente da razão entre os coeficientes de y, certo? Porque a gente viu que D é igual a zero se somente se
essas duas razões são iguais. Então, se eu colocar, em vez de igual, colocar o símbolo de diferente em todas essas equivalências aqui, significa que D vai ser diferente de zero, se somente se essa razão for diferente dessa razão. E quando D é diferente de zero, a gente viu no slide anterior que o sistema tem uma única solução. Se ele tem uma única solução, então as retas são concorrentes, tá? Então, a análise pode ser feita através dos resultados desses determinantes, ou então simplesmente analisando esses coeficientes de x, de y e do termo independente das duas retas. Tá? Então, de acordo com a nossa análise aqui, com a nossa discussão. Então, se a razão entre os coeficientes de x é diferente da razão entre os coeficientes de y, né, de forma equivalente, né, ou seja, aqui no numerador está o coeficiente de x da reta R. Então, aqui no numerador está o coeficiente de y também da reta R. E embaixo eu estou usando os da reta S. Tá? Você não pode inverter, colocar... aqui você colocar o da reta R em cima e o da reta R aqui no segundo lado já vi na parte de baixo. Não, deixa os da reta tudo em cima ou tudo embaixo. E os da reta S do mesmo jeito, ou tudo embaixo ou os dois em cima. Você tem que ficar ambos no numerador ou ambos no denominador. Então, se essa razão der diferente de zero, você já pode afirmar que essas retas são concorrentes. Agora, se a razão entre os coeficientes de x e de y são iguais, então significa que o nosso determinante D lá vai ser igual a zero. Se a razão entre os coeficientes de x e de y é igual a zero, então o nosso determinante é igual a zero. Se o nosso determinante é igual a zero, significa que as retas são paralelas. Mas se elas são paralelas, ainda tem duas situações possíveis. Ou elas são paralelas distintas, ou elas são paralelas coincidentes. Tá? Então, quando é que elas vão ser paralelas distintas? Ou seja, quando o nosso sistema lá não tiver solução. E quando é que ele não vai ter solução? Quando o resultado da razão aqui, ó, entre os coeficientes x e y der diferente da razão entre os termos independentes, C1 e C2. Tá? Porque A1 sobre A2 vai ser igual a B1 sobre B2, vão ser exatamente, essa razão vai ser exatamente a mesma, vão ser iguais, tá? Mas se esse resultado é diferente da razão dos termos independentes, então significa que o nosso sistema não tem solução. Se não tem solução, então as retas são paralelas e distintas, ou seja, a interseção entre elas é vazia. Agora, se o resultado entre os termos independentes der o mesmo da razão entre os coeficientes de x e y, observe, se as três razões forem iguais, então as retas são exatamente a mesma. Né? Ou seja, as retas são coincidentes, são paralelas e coincidentes, se trata da mesma reta. Então, elas têm infinitos pontos em comum. Tá? Beleza? Então, podemos memorizar essa nossa discussão aqui, esse nosso quadrinho aqui, para estar verificando o posicionamento entre retas. Tá? Com observação que, para a gente utilizar isso aqui, ó, esses coeficientes A2, B2 e C2 têm que ser todos diferentes de zero. Porque se forem iguais a zero, como é que você vai dividir um número real por zero? Tá? E essa divisão ela não é definida dentro dos números reais. Nós não temos um resultado para isso. Tá? Então, essa discussão do nosso quadro aqui, no nosso quadro resumo, só vale quando esse A2, B2 e C2 são diferentes de zero. Se caso eles sejam iguais a zero, pelo menos um deles for igual a zero, então a nossa discussão tem que ser através desses determinantes, tá? E não da razão entre os coeficientes. E aí a gente usa a nossa discussão do slide anterior. Vamos para alguns exemplos. Primeiro, a reta R, dada por essa equação, e a reta S, dada por essa outra equação. E vamos verificar qual que é a posição entre elas, analisando seus coeficientes. Primeiro, a gente começa analisando os coeficientes de x com os coeficientes de y. Né? Então, A1, A2, B1 e B2. Né? O A1 aqui é o coeficiente de x da reta R. O A2 é o coeficiente de x da reta S, que é o 2. B1, coeficiente de y da reta R. B2, o coeficiente de y da reta S. É só pegar de forma equivalente. Ó. Coeficiente de x, coeficiente de x. Coeficiente de y, coeficiente de y. Então, vai ficar 1 sobre 2 e 2 sobre 3. E aí, essas razões são iguais ou diferentes?
Evidentemente, são diferentes. 1/2 não é a mesma coisa que 2/3. Se eles são diferentes, então, a razão entre os termos entre x, os coeficientes de x e a razão entre os coeficientes de y também são diferentes. E quando eles são diferentes, já podemos concluir que essas duas retas são concorrentes. Ok? Então, está definido, está decidido qual a posição entre elas, sem precisar resolver o sistema, né? É uma forma, você poderia também ter feito, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Se a nossa ideia é só saber qual a posição, né, se o nosso intuito é só obter a posição entre essas duas retas, basta analisar então esses coeficientes. Como essas razões deram diferentes, então a gente já pode concluir que elas são concorrentes. Um segundo exemplo. Agora, esse segundo exemplo, observe que na reta R, aqui ó, não aparece o termo y. Se não aparece o termo y, é porque o coeficiente de y é zero. Na reta S, não aparece o termo x, então é porque o coeficiente de x é zero. Né? Ou seja, em outras palavras, eu poderia reescrever essas equações dessa forma. A reta R seria 1x mais 0y menos 2 igual a zero. E a reta S seria 0x mais 1y mais 4 igual a zero. Porque aí a gente já deixa indicado aqui exatamente os coeficientes de x e de y em cada uma das equações. E quando isso ocorre, fica complicado a gente fazer essas comparações entre os coeficientes. Né? Por exemplo, você vai pegar a razão entre os coeficientes de x, vai ficar 1 sobre 0. Quanto é 1 sobre 0? Não temos resultado para isso. Divisão por zero não é definida. Tá? Aqui, se eu pegar 0 sobre 1, isso daria certo. Né? 0 sobre 1, 0 dividido por 1 dá 0. Mas 1 sobre 0 não é um resultado que nós conheçamos. Tá? Não tem uma definição para isso. Okay? Então, a ideia tem que ser, a discussão aqui tem que ser a partir dos determinantes. Tá? Primeiro, vamos achar o valor de D. Dado o valor de D, que é esse determinante, né, formado pelos coeficientes de x e coeficientes de y, então, coeficientes de o A1 e o B1 é o coeficiente de x e o de y da reta R, de uma das retas, né? Então, 1 e 0. O A2 e o B2 é os coeficientes de x e de y da outra reta, 0 e 1. Então, 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, que dá 1. E 1 é diferente de 0, ou seja, como esse determinante deu um valor diferente de 0, já podemos concluir, né, de acordo com o slide anterior, que essas retas são concorrentes. Né? Agora, se esse determinante tivesse dado igual a 0, aí a gente ia ter que calcular esses outros determinantes aqui. Tá? A partir do resultado desses outros determinantes, é que a gente iria saber que quando esse D aqui der igual a 0, você já pode concluir que as retas são paralelas. Mas quando você diz que elas são paralelas, ainda falta decidir se elas são distintas ou coincidentes. Para saber isso, você calcula esses outros dois determinantes. Vamos lá, terceira situação. Dadas as retas R e S, como todos eles têm x e y, então nenhum dos coeficientes é zero. Então, dá para fazer essa discussão através da razão entre esses coeficientes. Né? Então, os coeficientes de x, os coeficientes de y e os termos independentes. Né? Então, vou pegar x com x, né? Ou seja, 1 sobre 3, 2 sobre 6 e 3 sobre 1. Observe que aqui é a equação geral. Né? Na verdade, esse termo independente, de acordo com as nossas discussões, a gente poderia ter passado ele para o segundo membro, assim como 1. Né? O 3 indo para o segundo membro fica menos 3. O 1 indo para o segundo membro fica menos 1. Só que menos 3 sobre menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Tá? Os sinais aqui, se os dois forem negativos, o menos com menos dá mais, acaba sendo o mesmo resultado. Então, tanto faz eu pegar o termo independente aqui no lado esquerdo, como pegar o termo independente colocado no lado direito. Tá? Você não pode pegar em uma equação do lado esquerdo e na outra equação no lado direito. Aí não. Tá? Na hora de pegar os termos independentes, as equações têm que estar escritas da mesma forma. Ou os dois termos independentes estão do lado esquerdo, ou os dois termos independentes estão do lado direito. Beleza? Então, a razão entre os coeficientes de x é 1/3. A razão entre os coeficientes de y também é 1/3. Né? 2/6 é a mesma coisa que 1/3. E a razão entre os termos independentes é 3. 3 sobre 1 dá 3. Então, a razão entre os coeficientes de x e os coeficientes de y são iguais, no entanto, é diferente da razão entre os termos independentes. De acordo com o nosso
Quadro resumo equivale a esse segundo caso, ou seja, a interseção entre essas retas é vazia, isso significa que elas são paralelas e distintas, né? Então, termos de x, coeficientes de x e coeficientes de y são iguais, porém diferentes dos termos independentes. Portanto, as retas são paralelas e distintas. Se tivesse dado aqui também 1/3, a gente iria decidir, né, iria concluir que seria o último caso. Ou seja, as retas seriam paralelas e coincidentes, se trataria da mesma reta. Beleza? Vamos para um exemplo aí, tá? Um exemplo aí um pouco mais trabalhoso, digamos assim, tá? Discuta a posição relativa das retas R e S, né? Observe aqui que as retas, a gente pode dizer que elas não estão bem definidas, ou seja, a gente não conhece exatamente quem é o coeficiente de x e nem quem é o coeficiente de y, tá? Eles estão em termos de incógnitas aqui. O coeficiente de x é m menos 1, o coeficiente de y é esse número real m. Já na reta S, o coeficiente de x é 1 menos m e o coeficiente de y é m mais 1. Então, a gente não conhece exatamente os coeficientes de x e y. Tá? Então, a gente quer saber a posição relativa entre essas retas R e S para os possíveis valores dessa variável m. Né? Ou seja, o coeficiente de x aqui depende de m, o coeficiente de y também depende de m, assim como na equação da reta S. Então, dependendo dessa variável m. Então, de acordo com os valores que m pode assumir, a gente pode ter posições diferentes para as retas R e S. Vamos para a solução. Calculemos, né, primeiro o valor de D, né, para a gente poder tirar já algumas conclusões a respeito do posicionamento entre essas duas retas. Tá? Então, calculemos D e os valores de M que anulam D. Então, primeiro passo é verificar quais valores de M tornam o nosso determinante D igual a zero. Lembrando que o determinante D é aquele determinante que envolve os coeficientes de x e os coeficientes de y das duas retas. Tá? Então, os coeficientes de x, né? A1, A2, os coeficientes de y, B1, B2. Nesse caso, A1, o coeficiente de x é m menos 1, tá aqui, m menos 1. E A2 é o coeficiente aqui de x, que é 1 menos m. Tá aqui embaixo, 1 menos m. B1 é o coeficiente de y aqui, ó, na primeira reta, que é m. B2 é o coeficiente de y aqui na segunda reta, m mais 1. Tá aqui, m mais 1. Primeira linha. Aqui é a primeira coluna do meu determinante, aqui é a segunda coluna. E isso é igual a, resolve esse determinante, né? Diagonal principal, produto da diagonal principal, menos o produto da secundária. Né? Então, m menos 1 vezes m mais 1 vai dar m ao quadrado menos 1, menos m vezes 1 menos m. m vezes 1 menos m. Isso é igual a, resolvendo os produtos, né? M menos 1 vezes M menos M, e faz as continhas aqui que forem necessárias. A gente vai chegar nessa expressão do segundo grau aqui. 2M ao quadrado menos M menos 1. Tá? E quando é que esse determinante D, né? Quando é que essa expressão se anula? Quando é que ela vai ser igual a zero? Né? Porque sabemos que na verdade, quando ela for diferente de zero, quando esse D der um valor diferente de zero, o nosso sistema lá vai ter uma única solução, ou seja, as retas R e S vão ser concorrentes. Tá? Por isso que é interessante a gente saber aonde é que ela se anula. Porque se você sabe aonde ela se anula, em todos os outros lugares, em todos os outros pontos, ela não se anula, ela vai ser diferente de zero. Tá? Então, a primeira ideia é igualar isso aqui a zero. Então, D é igual a zero, implica que essa expressão será igual a zero, e a equaçãozinha do segundo grau, que vocês sabem perfeitamente como resolver, isso vai dar m igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 4, né? Onde a raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, m vai ser 1, ou então m vai dar menos 1 meio. Então, significa que quando m for 1, essa expressão dá zero, e quando m for menos 1 meio, essa expressão também dá zero. E para qualquer outro valor de m, essa expressão aqui vai dar um valor diferente de zero. Tá? Então, é evidente que quando d é diferente de zero, as retas são concorrentes. Né? Isso a gente já estabeleceu nos slides anteriores. Então, em que locais d é diferente de zero?
em todos os locais onde m for diferente de 1 e diferente de menos 1/2. Tá? Então, m pertencente aos reais com m diferente de 1 e m diferente de menos 1/2 implica que o d vai ser diferente de 0, ou seja, implica em r concorrente a s. Então, as retas r e s são concorrentes em todos os locais, né? São concorrentes para m pertencente aos reais, desde que m seja diferente de 1 e diferente de menos 1. Tá? Então, qualquer valor de m que seja diferente de 1 e de menos 1/2 torna as equações r e s concorrentes. Elas vão ter um ponto em comum. Elas vão se tocar em algum ponto. Tá? Tá. E quando d for igual a 0? Quando d for igual a 0, implica que, né, quando é que d vai ser igual a 0? Né? Quando m for igual a 1 e quando m for igual a menos 1/2. E lembra que quando d é igual a 0, as retas são paralelas. Mas se elas são paralelas, elas ainda têm duas posições possíveis, que podem ser distintas ou coincidentes. Né? Por outro lado, quando d é igual a 0, trocamos m pelos valores críticos 1 e menos 1/2. Né? Valores críticos que são os valores aonde essa expressão se anula. Nas equações iniciais e verificamos o que ocorre. Tá? Então, para esses dois valores, o d vai dar igual a 0, ou seja, essa expressão vai dar igual a 0. Tá? Então, vamos pegar agora esse valor de m igual a 1 e também menos 1/2 e substituir nas equações e ver o que acontece. Tá? Primeiro, vamos fazer para m igual a 1. Se m é igual a 1, como que vai ficar a reta r? Né? Se m é igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então, desaparece esse termo que tem x. 1 vezes y vai ficar y menos 1, que é igual a 0. Essa vai ser a equação da reta r. Já a reta s, substituindo m por 1, 1 menos 1 dá 0, desaparece o termo x. 1 mais 1 dá 2, então 2y mais 1 igual a 0. Está aqui. E isso, né, isso aqui implica que m, interseção S é vazia, ou seja, não há ponto em comum. Né? Como que a gente sabe isso? Ó, m menos 1 igual a 0, y menos 1 igual a 0. Se você passa o menos 1 para o outro lado, y vai dar igual a 1, certo? Então, y será igual a 1. Já nessa segunda equação, y igual a 1 não satisfaz essa segunda equação, né? Porque se y for igual a 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 não é igual a 0. Então, não há nenhum valor para y que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, esse sistema aqui é impossível, não tem como resolver, não tem solução para ele. Se não tem solução nesse sistema, então as equações das retas são paralelas e distintas, nesse caso. Tá? Outra análise que você poderia fazer é trabalhar com cada uma das equações. Se você trabalha com a equação de cima, você vai achar y igual a 1. Se você trabalha com a equação de baixo e isola o y, vai dar y igual a menos 1/2. Né? Então, na de cima, y é igual a 1, na de baixo, y é igual a menos 1/2. Ou seja, não tem o mesmo valor de y que satisfaz as duas equações. Então, nosso sistema não tem solução. Isso significa que as retas não têm ponto em comum, ou seja, elas são paralelas e distintas. Tá? Então, para m igual a 1, as retas são paralelas e distintas. Agora, e quando m for igual a menos 1/2, que era o outro valor crítico encontrado? Então, vem aqui nas equações da reta r e nas equações da reta s, substitui m por 1/2 e faz as continhas. Então, menos 1/2. Tá? Então, se m é igual a menos 1/2, a reta r vai dar essa equação. Menos 3/2 de x, menos 1/2 de y, menos 1 igual a 0. E a reta S vai dar 3/2 de x mais 1/2 de y mais 1 igual a 0. O que torna essas equações coincidentes. Né? É a mesma reta, ou seja, elas são paralelas e coincidentes. Né? Essas duas equações aqui são equivalentes. Né? Essa de cima aqui é a mesma da de baixo, só que ela está multiplicada por menos 1. Não é isso? Ó, pega a equação da reta R e multiplica ela por menos 1. Vai dar exatamente a equação da reta S. São equações equivalentes. Então, elas têm infinitos pontos em comum, elas têm infinitas soluções, logo as retas são equivalentes. Tá? Então, com isso, a gente consegue concluir aí a discussão da posição relativa entre essas duas retas. Tá? As duas retas serão concorrentes quando o valor de m for diferente, quando o valor de m for qualquer valor real diferente de 1 e diferente de menos 1/2. Agora, essas retas vão ser paralelas e distintas quando m for igual a 1.
E essas retas vão ser paralelas e coincidentes, ou simplesmente essas retas são coincidentes quando m for igual a menos 1/2. Assim vocês terão que fazer nesse exercício, ok? Continuando. Formas da equação da reta, né? Quais são os tipos da equação da reta que nós verificaremos aqui no estudo da nossa disciplina. A primeira delas a gente já viu, né? Que é a forma geral, a equação geral de uma reta, ax mais by mais c igual a zero, onde o a, b e o c são números reais e desde que o a e o b não sejam ambos nulos, né? Os dois não podem ser ao mesmo tempo iguais a zero. Pelo menos um dos dois tem que ser diferente de zero. E esse é o formato da equação geral de uma reta. Temos também a forma reduzida. Né? Como que é a forma reduzida de uma reta? Né? Vamos chegar nela aqui de forma geral, de forma genérica. Dada a equação geral da reta R, ax mais by mais c igual a zero, se b é diferente de zero, temos a seguinte situação. Né? Eu posso isolar esse termo by no primeiro membro, no lado esquerdo, então by, e passo o restante para o segundo membro. Então vai ficar menos ax menos c. Se esse valor de b é diferente de zero, eu posso pegar e dividir toda a equação por b, certo? Ou seja, esse b que está multiplicando o y no primeiro membro, eu posso passar ele dividindo. Então, vai ficar y igual a menos a sobre bx mais menos c sobre b. Tá? Ou seja, o b passou dividindo aqui todos os termos do lado direito da nossa equação. Tá? E essa expressão aqui, essa expressão, menos abx mais o menos cb, é o que a gente chama de equação reduzida de uma reta. Tá? Mas para transformar essa equação um pouco mais simples, mais simplificada, a gente pode fazer a seguinte substituição. O a e o b são coeficientes aqui, né? São números reais. Então, a divisão de dois números reais também é um número real. Então, vamos chamar esse menos ab de m, o número real m, e esse menos cb vamos chamar de q, tá? Ou seja, um número real q. Né? Porque c é um número real e b também é um número real, a divisão de dois números reais vai dar um número real, desde que esse divisor aqui, esse termo de baixo, não seja zero, mas a gente já assumiu isso na nossa hipótese da discussão aqui. Tá? Então, fazendo essa substituição, vamos ter y igual a mx mais q. E essa é a forma chamada de forma reduzida da reta, equação reduzida da reta. Tá? É aquela em que você pega y e isola ele no primeiro membro e passa o restante tudo para o segundo membro. Tá? Mas observe que isso só é possível toda vez que o coeficiente de y aqui for diferente de zero. Porque se ele for zero, né, passar zero dividindo não faz sentido. Okay? Lembrando que o m ali vale o menos a sobre b, e esse m é, na verdade, o coeficiente angular da reta, algo que a gente vai mencionar com mais detalhes mais à frente, tá? Nossos estudos que vêm depois. E o q ali, que é menos c sobre b, é a ordenada do ponto de interseção entre R e o eixo OY. Né? Esse valorzinho de Q aqui vai nos dar justamente o local onde a reta vai cortar o eixo Y. Né? A gente vai ver isso também com mais detalhe posteriormente. Forma segmentária, uma outra forma da equação da reta. Dada a equação geral da reta R, temos, né? Então, reescrevi aqui a equação geral da reta R, ax mais by mais c igual a zero. E agora eu vou pegar esse termo independente e jogar para o segundo membro. Ax mais by, que é igual a menos c. Né? Aqui estava c, joguei para o segundo membro, fica menos c. Ou seja, troca-se o sinal. Agora eu vou pegar e dividir toda a equação por esse termo independente, por esse menos c. Então, divide toda a equação, ou seja, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu vou dividir por menos c. Então, vai ficar menos a sobre cx, menos b sobre 6y, que é igual a menos c dividido por menos c, dá 1. Não é isso? Observe que para que isso seja possível, o valor de c tem que ser diferente de zero, tá? Porque se c for zero, como é que você vai dividir toda a equação por zero? Dividir por zero não faz sentido. Então, a forma segmentária ela só é possível quando o termo independente é diferente de zero, beleza?
Prosseguindo, vamos ter x igual, tá? Para que a gente chegue na forma segmentária, vocês têm que deixar no numerador da fração aqui apenas a variável x, assim como no numerador dessa segunda fração apenas a variável y. Então, esse termo que aparece aqui na frente de x e na frente de y, a gente tem que dar um jeito de tirar eles daqui, tá? Mas tirar de que forma? Tem que tirar de forma equivalente, ou seja, a equação obtida aqui tem que ser uma equação equivalente à anterior. Então, como que se faz isso? É só pegar esse A e jogar ele como denominador de C. Vai ficar C sobre A. Tá? Porque esse x sobre menos C sobre A, pessoal, essa fração aqui é a mesma coisa dessa fração anterior. Né? Como que a gente sabe disso? Ó, estudos em um lado, ensino fundamental. Isso aqui é uma divisão de fração. Como que a gente divide fração? Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, quando você pega o valor de x e multiplica pelo inverso de C sobre A, vai ficar A sobre C, x. Certo? Então, x vezes o inverso de C sobre A, que dá A sobre C, então A sobre C, x e o sinal negativo. Mas é importante que aqui seja sempre uma soma, tá? Então, se aqui for um sinal de menos, dá um jeito de pegar esse sinal de menos e jogar lá para a parte de baixo também, porque aqui tem que ser sempre uma soma. Mais y, o que eu faço com esse b? Mesma coisa que eu fiz com o a aqui, ó. Joga lá para debaixo do c, menos c sobre b, porque essa fração é equivalente à anterior. Como que sabe isso? Né? Como é que vocês podem estar verificando se o que vocês fizeram está correto ou não? Ó, faça num rascunho lá a ideia da divisão de fração e ver se retorna ao que tinha antes. Tá? Ou seja, divisão de fração. Repete a fração de cima, que é y, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso de c sobre b é b sobre c. Então, vai ficar b sobre c vezes y. Então, está b sobre c, y. E o sinalzinho de menos aqui, porque o jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos. Beleza? Então, não esqueçam que aqui só pode ser x, aqui só pode ser y, aqui tem que ser uma soma, e aqui no segundo membro tem que ter o resultado igual a 1. E essa equação aqui é o que a gente chama de equação na forma segmentária. Mas para tornar ela um pouco mais simplificada, mais simples, menor, mais resumida, a gente faz a seguinte substituição. Substitui esse menos c sobre a por p, pelo número real p, e esse menos c sobre b pelo número real q. Observe que essa expressão menos c sobre b já tinha aparecido aqui anteriormente. A gente tinha chamado ela de q. Por isso eu usei a mesma letra aqui, tá? Esse q da forma reduzida é o mesmo q da forma segmentária. Ok? Agora, esse P aqui, que era o menos C sobre A, a gente ainda não tinha obtido ele anteriormente. Por isso, uma nova letra. Tá? Então, a forma segmentária de uma reta é esse modelo aqui, é esse formato. É x sobre um número real, mais y sobre um outro número real, igual a unidade, ou seja, igual a 1. Uma observação bastante importante. A reta R ela intercepta os eixos cartesianos, ou seja, os eixos x e y, justamente nos pontos 0Q e P e 0. E são pontos distintos, obviamente. Ou seja, o que se ganha ao escrever a forma segmentária de uma reta? Tá? Vem uma observação bem importante. Há um ganho bem satisfatório aqui quando a gente escreve, quando a gente obtém a equação segmentária de uma reta. Tá? Ou seja, a partir do momento que você tem a equação segmentária da reta, você já consegue identificar rapidamente dois pontos dessa reta. E são justamente os pontos em que a reta corta o eixo x e corta o eixo y. Tá? Onde é que a reta vai cortar o eixo x? Lá no número P do eixo x, ou seja, lá no eixo x, na marcação P, a reta vai passar naquele local. Aqui, ó. Então, suponho que aqui seja a marcação P no eixo x, ou seja, esse ponto de coordenadas P e 0, né? 0 porque é um ponto que está em cima do eixo x, então a ordenada é sempre nula, né? É justamente um ponto da reta. E o denominador de y na equação segmentária é Q. Isso significa que a reta vai passar lá nessa marcação Q do eixo y. Ó, lá onde y marca Q unidades, ou seja, tem uma altura igual a Q, vai ter também um ponto da reta R. E é a abscissa 0, porque é um ponto que está em cima do eixo y. Então, a reta R vai passar no ponto P0 e 0Q.
Tá? Então, toda vez que você tiver a equação segmentária, é só olhar para esses denominadores aqui que você já acha aonde é que a reta passa no eixo x e aonde a reta passa no eixo y. E a construção do seu gráfico fica bem fácil, né? Bem facilitado com essas informações. Uma outra forma de uma equação da reta é a forma paramétrica, tá? Ou seja, equações paramétricas de uma reta. Aqui a gente vê mais a título de conhecimento, a gente não estuda de forma mais aprofundada as equações paramétricas de uma reta. Isso será visto lá na geometria analítica, tá, do próximo período, a geometria analítica com base vetorial. Mas já vamos mencionar um pouco a respeito dela aqui, para quando chegar lá vocês já terem uma ideia do que é uma equação paramétrica. As equações que dão as coordenadas x e y de um ponto qualquer da reta em função de uma terceira variável t, ou seja, x igual a f1t, f1 de t e y igual a f2 de t, são chamadas de equações paramétricas da reta. Ou seja, equações paramétricas de uma reta é aquela em que você toma as variáveis x e y em função de uma terceira variável. No caso aqui, o autor optou pela variável t, tá? E essa variável t é chamada de parâmetro, por isso recebe-se o nome de forma paramétrica, equações paramétricas, devido a esse parâmetro, tá? Então, toda vez que a gente tomar o valor de x de uma equação expresso em função de uma variável t e o valor de y expresso em função de uma mesma variável t, da mesma anterior aqui de x, significa que você está tomando as variáveis x e y em função de uma única variável. Tá? Aqui o autor usou a variável t, mas podia ser a, b, c, a letra que quisesse. Aqui ele optou por t. Então, colocou x e y em função de uma única variável, você obteve as equações paramétricas de uma reta. Por exemplo, aqui, ó, x igual a 3t mais 4 e y igual a 2 menos 3t. Essas duas equações em conjunto, as duas ao mesmo tempo, representam equações paramétricas de uma reta, tá? Onde x está em função de t e y também está em função de t. Ou seja, se você quisesse obter equações dessa reta, você teria que atribuir valores para t. Só que o valor que você atribui para t na equação de x, você também deve atribuir para t na equação de y. Por exemplo, se t for 0, x vai dar 4. E aqui, se você atribui 0 também para t, o y vai dar 2. Se t for 0, x dá 4. Se t for 0, y dá 2. Isso significa que o ponto de coordenadas 4 e 2 é um ponto dessa reta. Tá? Aí, se você quer achar outros pontos, é só atribuir outros valores para t. Tipo, se t for 1, então 3 vezes 1 mais 4, dá 7. Se t for 1, 3 vezes 1 dá 3, né? Então, 2 menos 3 dá menos 1. Então, 7 e menos 1 é um outro ponto da reta. Tá? Um ponto de coordenadas 7 menos 1 é um segundo ponto da reta. E atribui-se outros valores. Né? Se t for raiz de 5, então bota raiz de 5 aqui e raiz de 5 aqui, você acha o x e o y, ou seja, a abscissa ordenada de outro ponto da reta e assim por diante. Beleza? Vejamos um exemplo. Considere a reta R que passa pelos pontos A de coordenadas 3 e 3 e B de coordenadas menos 2 e 0. Determine as equações geral, reduzida e segmentária dessa reta R. A solução. Temos que, né, se a gente tem dois pontos, eu quero obter a equação geral da reta, foi a primeira pedida aqui, eu posso usar a ideia de condição de alinhamento entre três pontos. O ponto de cima aqui é o ponto genérico, né, x e y. O de baixo eu peguei o ponto A, 3 e 3. E a última linha eu preenchi com as coordenadas do último ponto, que é o menos 2 e 0. Última coluna preenchidos com 1 e igualado a 0, que é a condição de alinhamento desses três pontos, para a gente chegar na equação. Tá? E usando o método que vocês acharem melhor, e para resolver o determinante, você vai chegar nessa equação. Né? Ó, o x, o teorema de Laplace, aqui, x elimina a linha e a coluna, resolve o determinante do que sobra, que é 3 vezes 1 menos 1 vezes 0. Então, vai dar 3x, meu primeiro termo. O y, lembra que tem que ser multiplicado por menos 1, ou seja, é como se fosse menos y aqui. Elimina a linha e a coluna do y e resolve o determinante do que sobra. 3 vezes 1 menos 1 vezes menos 2. Então, vai dar 3 menos menos 2, ou seja, 3 mais 2, que dá 5. 5 vezes menos y, então dá menos 5y.
E para o número 1 aqui, você elimina a linha e a coluna e resolve o determinante do que sobra. 3 vezes 0 dá 0, menos 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Então, é 0 menos menos 6. Então, fica mais 6. Mais 6 vezes o 1 dá mais 6, igual a 0. Essa é a equação geral da reta pedida aqui, da reta que passa por esses pontos A e B. E da equação geral, a gente consegue obter as demais, tipo a equação reduzida. Como que eu obtenho a equação reduzida a partir da equação geral, né? É só você isolar o y no primeiro membro e passar todo o restante para o segundo membro. Então, vai ficar, repetir aqui a equação geral, isolei o termo que tem y, menos 5y, o restante foi para o segundo membro, e agora eu vou dividir toda a equação por menos 5. Né? Ou seja, y vai ser igual a menos 3 sobre menos 5, que dá menos com menos, fica positivo, né? 3 quintos de x, mais menos 5 passa dividindo também o menos 6, então menos 6 sobre menos 5, menos com menos dá mais, fica 6 quintos. Essa é a equação reduzida, é aquela em que você isolou o y no primeiro membro, jogou o restante para o segundo membro. Tá? O 3 quintos é o coeficiente angular e o 6 quintos é o termo, né, é o valor em que a reta vai cortar o eixo y lá, se você analisar o gráfico dela. E para chegar na equação segmentária, a gente também pode partir da equação geral. A partir da equação geral obtida aqui, para chegar na equação segmentária, o que a gente faz? Pega o termo independente e joga para o segundo membro, mais 6 fica menos 6. Agora divide toda a equação por menos 6. Toda a equação dividida por menos 6. Né? Lembrando que aqui só pode sobrar x e y, e aqui tem que ser uma soma. Então, tira esse 3 daqui. Como que esse 3 sai daqui? Leva ele para debaixo do menos 6. Vem para cá. Né? Porque se você usar a ideia de divisão de fração aqui, vai voltar ao que tinha antes. Então, essas duas coisas são iguais, são equivalentes. Isso pode ser feito. O 5, como que eu tiro o 5 daqui? Na verdade, o menos 5. Como eu tiro o menos 5 da frente do y? Levo ele para debaixo do menos 6. Menos 6 sobre menos 5. Certo? Então, aqui nós teríamos... Aqui tem que sobrar sempre uma adição, não esqueçam disso. Né? Então, x sobre menos 6 terços mais y sobre menos 6 sobre menos 5. Tá? Que é igual a menos 6 sobre menos 6, vai dar 1. Ok? Continuando, nós teremos x sobre menos 6 sobre 3, que é menos 2, mais y sobre menos 6 com menos 5, faz o jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais, fica simplesmente 6 quintos. Então, y sobre 6 quintos, que é igual a 1. Okay? E essa é a equação segmentária. Tá? Então, observe que só pode ter x e y nos numeradores. Aqui tem que ser uma soma e aqui no segundo membro tem que ser a unidade, o número 1. Tá? E lembre que a equação segmentária ela nos fornece a seguinte informação, né? Onde é que a reta vai cortar o eixo x? Vai interceptar o eixo x justamente na marcação menos 2 lá do eixo x. E aonde que ela vai intersectar o eixo y? Justamente na marcação 6 quintos lá do eixo y. Beleza? Um outro exemplo com relação à equações paramétricas, né? Obter uma equação geral dadas as equações paramétricas. Então, essas duas equações aqui representam uma reta, tá? Essas duas equações das equações paramétricas de uma reta e eu quero obter a equação geral. Como que isso pode ser feito? Tá? Uma forma bem simples é a seguinte, você pode, né, lembra que uma reta está bem definida quando se conhece 2 pontos dela. Você pode achar 2 pontos dessa reta e usar essa ideia aqui, ó, da condição de alinhamento. Né? Quando vocês acharem os 2 pontos da reta, você pega a condição de alinhamento desses 2 pontos e acha a equação geral. Okay? Então, se você atribui 0 para t aqui, ó, vai dar 4, 0 para t aqui vai dar 2. Então, 4 e 2 já é um ponto. Acha outro ponto, tipo, bota t igual a 1 agora. T igual a 1 aqui vai dar 7, t igual a 1 aqui vai dar 1. Então, 7 e 1 é um segundo ponto. Então, substitui essas coordenadas lá na condição de alinhamento, né, que seria o 4 e o 2. Na última linha, eu usaria o 7 e o 1.
Tá? Aqui em cima fica x e y, resolve esse determinante e vocês vão chegar na equação geral da reta. Esse é um método. Tá? Aqui eu vou explicar um outro, que também pode ser utilizado, mas que talvez não seja um pouco menos trabalhoso. Eu acho ele um pouco mais simples, que a ideia é obter o valor de t em uma das equações e depois substituir na outra equação. Tá? Então, escolhe qualquer uma dessas duas equações e acha o valor de t, ou seja, isola t e acha a expressão de t e substitui na outra. Tá? Pode fazer em qualquer uma das duas. Eu vou pegar primeiro essa aqui, porque o t aqui eu achei mais simples. Tá? O coeficiente dele aqui é só menos 1, então fica mais fácil achar o valor de t. Nesse outro aqui o t é 3, aí o 3 vai ter que passar dividindo, vai dar frações, né? Mas pode ser escolhido essa aqui também, não tem problema. Eu optei por essa primeira. Y igual a 2 menos t. Eu vou fazer o que foi mencionado aqui, que é isolar t no lado esquerdo. Vai ficar t igual a 2 menos y, né? Eu passo menos t para cá, fica t positivo. Passo y para lá, fica negativo. Então, t vale 2 menos y. E eu pego essa expressão de t e substituo na outra equação. Ou seja, no lugar de t agora eu vou botar 2 menos y na outra equação. Então, ao substituir o t por 2 menos y, resolvo essas continhas, 3 vezes 2, 6, menos 3 vezes y dá 3y. Jogo tudo para o primeiro membro, vai ficar x, menos 3y fica mais 3y, 6 mais 4 dá 10, levando para o primeiro membro fica menos 10, igual a 0. Essa é a equação da reta, a equação geral da reta, dada por essas equações paramétricas aqui. Ok? Então, assim, vocês vão fazendo os exercícios. Quando for fornecidas as equações paramétricas, assim vocês obtêm a equação geral. O contrário também pode ser feito, né? Poderia, por exemplo, ser dada a equação geral e pedido para você achar um conjunto de equações paramétricas, ou seja, duas equações que representem de forma paramétrica aquela reta. Só que esse estudo a gente vai fazer apenas lá na geometria analítica do nosso próximo semestre, a geometria analítica vetorial. Beleza? Façam esses exercícios aí, estudem, porque logo, logo vou estar marcando uma avaliação. Ok? Boa sorte e bom estudo a todos.